A preocupação era de encontrar alguém que pudesse retratar fielmente a grande história do nosso município, uma história cheia de conquistas, ilustrada por pessoas muito importantes, por feitos que merecem realmente o registro na data máxima do nosso município. E entre tantas pessoas que poderiam estar utilizando este microfone no dia de hoje, a escolha recaiu sobre Hernani Donato. Hernani Donato nasceu em Botucatu em 12 de outubro de 1922, já para o escritor uma data especial. Nasci no dia da América, que é também das crianças, e não posso envelhecer, diz ele. Passou pela redação de todos os jornais locais do seu tempo e por inúmeras redações paulistanas e nacionais, escrevendo para revistas Veja, Visão, A Gazeta, Correio Paulistano, entre outras. Tem 63 livros publicados, incluindo traduções, e alguns trabalhos em japonês, polonês, tcheco, espanhol e italiano, entre eles a tradução da Divina Comédia integral. Muitos livros e muitos anos depois, ainda me divido com os meus heróis, como nos dias do ginásio, diz ele. Escreveu para cinema, teatro, história, romances e literatura infanto-juvenil. Caso único, o romance Chão Bruto, em 9ª edição, foi levado ao cinema 2 vezes, sendo protagonizado por atores como Tarcísio Meira e Glória Menezes. O romance Selva Trágica gerou 2 peças teatrais, um espetáculo de balé, um filme que disputou para o Brasil o Festival de Veneza de 1959. Presidiu por 6 anos o Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. É membro da Academia Paulista de Letras, eleito para mais de 2 dezenas de entidades culturais do país e do exterior. Por muitos anos pesquisou, relançou esse interesse esquecido desde os anos 30, o mito continental do Sumé, ligado à estrada pré-cabralina do Peabiru. Dessa procura resultou o livro Sumé Peabiru, cujo lançamento nacional se deu em Botucatu. Das atividades contínuas, a mais empenhadamente realizada é a da permanente atualização do seu Achegas para a História de Botucatu. Convidamos nesse instante, para que possa fazer uso da palavra, o orador oficial desse ato solene, o escritor Hernani Donato. Aí, portanto, a presença do escritor Hernani Donato, que vai fazer a abertura oficial desta grande solenidade aqui na cidade de Botucatu. Uma festa muito bonita que vamos comemorar 145 anos de emancipação político-administrativa. Vamos acompanhar então esta solenidade. Vamos acompanhar o senhor Hernani Donato nesta comemoração do aniversário de Botucatu. Dignas autoridades religiosas, civis, militares e principalmente a autoridade popular e, sobretudo, a autoridade da juventude que aqui está. Eu fico muito comovido com este convite para falar na minha terra no dia em que ela completa 145 anos. Não é fácil 145 anos na vida de uma comunidade. Mais ainda não é fácil falar quando estou certo de que todos e cada um sentem como eu que este não é um 14 de abril comum. É o último 14 de abril do século XX. É o último 14 de abril deste milênio. Percebam a importância fundamental, enorme, deste momento, deste dia, desta hora. O que é que estamos fazendo aqui esta manhã? Por que viemos de nossa casa
Por que deixamos o nosso estudo, o nosso trabalho e nos congregamos ao sol belíssimo desta manhã para relembrar o 14 de abril? Olhem ao seu redor. Não há em muitas cidades deste país, deste continente mesmo, que reúna num espaço tão limitado obras, presenças, construções, significações, como esta cidade conseguiu nesta sua acrópole, nesta sua altura dominante. A nossa retaguarda temos o prédio que é a sede do poder municipal. Daqui emana as decisões que farão melhor ou menos boa a vida da cidade, do seu povo, que prepara bem ou menos bem o futuro dessa comunidade. Da maior importância, portanto. À nossa frente, dois monumentos da maior significação simbólica, não só para a cidade, mas para o país, para o universo, para a nossa vida espiritual, porque é o setor educacional. Eu acho que pouca gente nessa cidade, poucos dos que estão aqui, por mais profundamente estejam inseridos no problema educacional e no problema da formação do povo brasileiro, tenham a ideia precisa do que significa este conjunto aqui, este grupo escolar construído nos últimos anos do século passado. Aquela vetusta e gloriosa escola normal construída materialmente em 1911. Minha gente, nós deveríamos, ao passar por aqui, por este local, nos descobrirmos reverentemente diante desses dois prédios. Teve muita razão o Francisco Marins anteontem, visitando a escola normal, de sugerir que ela seja transformada em monumento, pelo menos um monumento municipal, porque o dia em que desabar este prédio, por falta, seja lá de conservação, de carinho, do que for, Botucatu, São Paulo, o Brasil, perderão um marco da maior significação para a sua história. Quantos milhares de professores saíram destes bancos para levar a educação, o esclarecimento, a esperança a tantos rincões da nossa pátria? São milhares. E eu me lembro de que se cantava, espero que se cante ainda nas festas da escola: meiga escola da grande Via Láctea, que iluminas o caminho do bem. És estrela tão viva que penso, outra igual neste estado não tem. Isso se dizia dessa escola. Mas olhamos um pouco à esquerda. Lá está o Templo da Fé, a mensagem espiritual que nos leva para Deus. E este é o dia em que devemos elevar mais profundamente, mais decididamente, mais intimamente o nosso pensamento para Deus, para a Senhora Santana. Não importa que haja aqui, que haja na cidade, como de certo haverá, como é preciso que haja os que não são católicos. O que importa é que a espiritualidade que permeia todas as confissões religiosas. Pensem hoje nos 145 anos da cidade, de como foi preciso que na ambientação, na enraização desta comunidade houvesse o contingente, o componente espiritual. Este templo simboliza isso. Quanto de luta foi preciso para que ele chegasse a esse estado em que se encontra? Eu me lembro de como cada tijolo era colocado com o sacrifício da população, numa cidade que vivia o seu momento de maior estagnação, de menos significado econômico, político, demográfico no conceito, no concerto das cidades paulistas.
ali está o suor, ali está a economia, ali está a crença, não só religiosa, mas a crença no futuro, a crença na força do presente que moveu esta população.